Continuando, falando sobre prognóstico, a gente vai falar então sobre instrumentos prognósticos. Bom, até o momento, o que a gente comentou na aula passada foram da forma que o médico formula o prognóstico. A gente citou o fator subjetivo, que é a predição clínica de sobrevivência. Ao responder a pergunta surpresa, é um exemplo de predição clínica de sobrevivência. Ela usa basicamente critérios subjetivos, experiência do médico, boa relação médico-paciente. E a gente falou sobre critérios objetivos. E aí esses critérios, então, eu tenho a predição clínica de sobrevivência, que é subjetivo, e eu tenho os critérios objetivos. E a gente tinha comentado então sobre performance status, a gente tinha falado sobre sintomas, tanto físicos quanto psíquicos. A gente tinha comentado sobre a presença de comorbidades. E a gente tinha falado de alguns resultados de exames laboratoriais que poderiam ser biomarcadores de terminalidade. Ok? A ideia é, então, o que a gente falou foi em separado de possibilidades de fatores que de forma isolada, independentes, sinalizariam uma sobrevivência menor. Porque a gente, desde então, tem falado basicamente de prognóstico de sobrevivência. Ok? Então, eu vou falar agora de instrumentos prognósticos que vão utilizar esses fatores em combinação para criar scores que vão dar uma objetividade no prognóstico de sobrevivência. Tá? Então eu vou citar alguns e eu não vou ser detalhista em cada score, porque a ideia não é essa, tá? Mas para vocês conhecerem que há possibilidade de você dar esse prognóstico de forma mais objetiva possível, diminuindo um pouco essa subjetividade. Isso é importante muitas vezes para um médico recém-formado, um paliativista ainda início de carreira, que ele precisa bastante desses dados objetivos para que a decisão dele seja a mais acurada possível, ok? Historicamente, a gente então tem um estudo que chama SUPPORT, foi publicado por Knaus e colaboradores em 1995. O estudo SUPPORT é um estudo super importante para paliativistas, porque é um estudo que demonstra as necessidades do doente no final da vida. A ideia do estudo SUPPORT era identificar quais seriam as deficiências, o que faltava no cuidado desses pacientes hospitalizados no final da vida. Essa era a ideia, tá? E aí eles, para poder definir, eles criaram critérios baseados muito num score que chama APACHE, que vocês vão ver utilizado muito em UTI, para poder fazer o estudo. Tá? O SUPPORT é o primeiro grande estudo em prognóstico no final da vida. Ok? Isso começou em 1995. O que veio dali é importante
para os próximos instrumentos publicados, mas eles não nos servem hoje para cuidados paliativos, porque os dados ali apresentados não eram, a maioria dos pacientes era um grupo muito heterogêneo de pacientes com doenças oncológicas e não oncológicas, então ele acaba não sendo utilizado como um instrumento de diagnóstico. E aí, mais tarde, apareceu um outro instrumento publicado no Japão. E o instrumento chama PPI. Okay? Ele foi publicado por Morita, é o nome dele, em 1999, publicado em 1999, e o PPI significa Palliative Prognostic Index. Ok? O PPI ele usa os critérios para poder montar um instrumento. Eu vou até colocar uma imagem de um PPI aqui, que eu acho que fica mais legal. Prognóstico aqui. Vou colocar aqui de lado. Então esse aqui é o PPI. Aqui vocês vão colocar, aqui vocês vão ver o que acaba utilizando, tá? Então o PPI usa como instrumentos a presença ou não de delírio, a presença ou não de dispneia em repouso, a presença ou não de edema, como está a capacidade de ingesta via oral do paciente e uma escala de performance, e aí no caso ele usa o PPS, que a gente tinha comentado na aula passada, sobre prognóstico na aula passada, tá? Que a gente falou de KPS de PPS. Então, dependendo do valor de PPS, de quanto ele ingere por via oral, se tem ou não edema, se tem ou não dispneia, se não tem delírio, ele vai ter uma pontuação, e essa pontuação ele tem 3 níveis aqui, que vocês vão ver aqui embaixo. Ok? Quanto maior o número, pior é a sobrevivência, tá? Então, PPI de score maior do que 6, uma sobrevivência menor do que 3 semanas. Um PPI score maior do que 4, menor do que 6, 6 semanas. E menor do que 4, mais do que 6 semanas. O que é importante, e aí eu acho que vale a pena eu falar isso agora para vocês, é o seguinte: esses instrumentos, eles são utilizados para tomada de decisão de pacientes em cuidados paliativos admitidos em hospital, doentes o suficiente para serem admitidos em hospital, para tomarem decisões ali de forma mais aguda, tá? Então, eles não servem, por exemplo, para avaliação de prognóstico de um paciente em cuidados paliativos em assistência domiciliar, por exemplo, ou em assistência ambulatorial, tá? Então, por isso que a predição de sobrevivência é muito, vamos dizer assim, aguda, né? Eu quero saber se ele vai morrer em 3 semanas, em 6 semanas ou mais do que 6 semanas. Então é muito curtinho, beleza? Outra coisa, então olha só, se vocês forem olhar, a gente tinha comentado, né? Os fatores aqui em cima: predição clínica de sobrevivência, performance status, sintomas, comorbidades e biomarcadores. Então, se a gente for olhar aqui no PPI, eu tenho sintoma, 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 performance. Lembra quando eu tinha comentado? Eu combinei a presença ou a ausência de alguns sintomas e o quanto ele funciona, o quanto ele como é que eu vou dizer? Quanto que ele é capaz de viver a própria vida, tá? E aí